Olá, eu sou José Jucimar da Silva, aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Estadual de Maringá e tenho como orientador o professor Dr. Edson Carlos Romualdo. Nosso trabalho tem como título Voz Autoral em Redações do Enem e em texto gerado pelo ChatGPT, Reflexões em Perspectiva Dialógica. O campo da produção de conhecimento, em particular a escrita, direciona-se para um aumento contínuo de investimento em inteligência artificial, com maior ênfase na interação linguística entre humanos e algoritmos para tarefas autônomas ou semi-assistidas. Diante desse contexto, nossa pesquisa problematiza a produção escrita produzida por humanos e pela inteligência artificial, mais especificamente pelo ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial popularizada atualmente para a produção de textos. Observa-se assim que, apesar desse investimento maciço com relação às produções textuais assistidas pela inteligência artificial, há, no entanto, um movimento resistente da produção escrita realizada por sujeitos humanos, a nosso ver, de grande relevância, trazido nesse trabalho pelas redações nota 1000 do Enem, elaboradas sem auxílio dos mecanismos da inteligência artificial. Interessa-nos perceber se, com o desenvolvimento das novas tecnologias, os chatbots superam o humano nas suas condições de escrita e de subjetividade, tendo em vista o Enem apresentar uma situação específica de produção, seguir um modelo pré-determinado com a intenção de o aluno passar na prova, e o ChatGPT, uma situação de ordem técnica com um comando humano específico. Apesar dessa constatação, surgiu a pergunta-problema que norteia a nossa tese. A máquina é capaz de produzir ou gerar um texto autoral? Nesse sentido, nossa investigação recai sobre como se constroem as vozes autorais nas redações nota 1000 do Enem e os indícios de autoria nos textos gerados pelo ChatGPT. Na tentativa de compreender como as vozes sociais são agenciadas nos enunciados para a formação da identidade e construção da autoria do sujeito-autor nesses textos, chegando com isso à seguinte hipótese: é possível, a partir da perspectiva do sujeito-autor, perceber que a voz autoral ainda é melhor agenciada nas produções humanas do que nas da máquina, uma vez que a inteligência artificial, em seu atual estágio de desenvolvimento, não é capaz de romper com a repetição parafrásica do dizer e produzir efeito de originalidade ao ponto de se colocar na posição de sujeito-autor. Assim, delimitamos a nossa tese. O sujeito-autor está mais marcado nas redações produzidas pelo humano do que pela inteligência artificial. Chegando ao corpus que, a priori, propomos analisar, as redações do Enem que receberam nota máxima nos últimos anos, de aplicação do concurso e textos gerados pelo ChatGPT a partir dos mesmos comandos. É importante ressaltar que a presente pesquisa se encontra em sua etapa inicial, e o pós-graduando, que começou o doutorado em 2023, atualmente encontra-se na fase de cumprimento dos créditos obrigatórios e nas leituras teóricas. Devido a esse estágio inicial e à ausência de análises desenvolvidas, apresentamos este trabalho com o objetivo de promover discussões e receber sugestões para direcionamentos futuros. Para tanto, nosso empreendimento investigativo objetiva principalmente analisar a construção da voz autoral do sujeito-autor nas redações nota 1000 do Enem e nos textos gerados pelo ChatGPT. De modo mais específico, pretendemos examinar a presença das vozes autorais em redações com nota máxima no Enem e naquela gerada pelo ChatGPT, analisar as interações dialógicas presentes nessas redações, buscando compreender como os produtores negociam sentidos com as vozes sociais e investigar a construção da voz autoral com relação à proposta de intervenção, sua relação com o tema e com a composição e o estilo nas redações analisadas. Para o desenvolvimento desta pesquisa, temos como alicerce teórico, metodológico e analítico a teoria sócio-histórica dialógica do ciclo de Bakhtin, principalmente no que se refere às reflexões dos estudiosos russos sobre dialogismo, vozes sociais e voz autoral. Para além desses conceitos, os quais consideramos basilares para a nossa análise, as relações dialógicas, os gêneros do discurso e outros que se fizerem necessários também serão mobilizados. Incluindo nesses conceitos a inteligência artificial, por entender que esta não surgiu do acaso. Ela é, no sentido amplo, uma resposta ao próprio desenvolvimento tecnológico, isto é, está no fluxo social, faz parte de um fenômeno socio-histórico-cultural.
De acordo com Faraco, tudo é um diálogo. Portanto, a tecnologia não pode ser vista fora desse campo dialógico. Nosso percurso investigativo assume a abordagem qualitativa e a natureza interpretativista, seguindo a ordem metodológica proposta por Voloshinov para o estudo dos enunciados e da língua, a qual consiste em, primeiro, ver as formas e os tipos de interação em conexo com as condições de produção em que se realiza. Segundo, as diferentes formas de enunciação, ou seja, das categorias de atos de fala na vida e na criação ideológica que se prestam a uma determinada interação verbal. E, por fim, análise das configurações da língua na sua interpretação linguística. Nosso estudo ainda não apresenta resultados, pois, como sinalizamos ainda há pouco, esta pesquisa se encontra em fase inicial. E, nesse primeiro momento, nosso movimento é para cursar as disciplinas necessárias para o cumprimento dos créditos obrigatórios e fazermos as primeiras leituras teóricas. Nesse sentido, esta apresentação tem o objetivo de colocar a proposta em discussão, indo em busca de um diálogo que possa contribuir para o seu posterior desenvolvimento. Embora ainda não tenhamos iniciado nossa análise, vemos o aporte teórico-metodológico que delineamos até o momento como uma base satisfatória para a pesquisa proposta. Nosso objetivo é sustentar a tese de que, nesse momento, é viável abordar que o sujeito autor está mais marcado nas redações produzidas pelo humano do que pela máquina. Esperamos, pois, que os resultados finais contribuam para discutir a configuração da autoria nas redações do Enem, diferenciando da autoria em textos gerados pela inteligência artificial, assim como oferecer diretrizes para a orientação da escrita em diversos contextos, apoiando o ensino de práticas de leitura e escrita nos espaços escolares, acadêmicos e profissionais. Pela escuta, nossos agradecimentos.